deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Um jogo em que o Flamengo entrou em campo com amplo favoritismo, o Flamengo entrou com uma responsabilidade que era natural daquilo que o Flamengo vinha demonstrando já ao longo do ano. O Flamengo conseguiu fazer boas partidas contra o Botafogo, contra o Volta Redonda. Era um Flamengo que vinha de um bom final de ano. O Flamengo teve um ano de 2024 muito difícil, mas ganhou a Copa do Brasil com autoridade, fez até um bom final de brasileiro ali, deu umas bobeiras, mas fez um bom final de brasileiro. Chegou credenciado hoje a jogar bem, mostrar o futebol que vinha mostrando e conseguiu uma vitória. Eu acho que essa era a lógica do jogo de hoje e o Flamengo passou muito longe aí de suprir a nossa expectativa. E aí alguns questionamentos que a gente tem que fazer. Será que eu, no meu comentário de pós-jogo, e a maioria de nós, será que nós subestimamos o que é a ausência do Arrascaeta e do De La Cruz simultaneamente no Flamengo? Não sei. Pode ser que a gente tenha se ressentido muito dessa criatividade, mas hoje a verdade é que o Flamengo não conseguiu construir jogo, muita bola longa procurando as costas da defesa, desde o começo de jogo. Vocês que estavam aqui na transmissão viram, eu e o Arthur falamos muito sobre isso, o Léo Pereira tentando bola longa, num time do Flamengo que não tinha meio de campo pouco trabalhou, os zagueiros tentando armar ali, o Flamengo com uma dupla de volantes, o Pulgar tentou alguma coisa, mas não jogou bem, e o Everton Araújo nem tentou. Acho que foi um dos pontos negativos desse time do Flamengo de hoje. O meio de campo foi muito mal, não conseguiu criar absolutamente nada, e o jogo ficou pobre, né? Isso aí, galera. Não, gostei. Eu vou até levar nada de caça às bruxas, jogo normal, verdade, nada de caça às bruxas. A gente tem que ponderar que é um jogo de pré-temporada, a gente tem que ponderar a questão do calor, o time ainda está se adaptando, mas a gente precisa comentar aquilo que a gente viu, e esse jogo precisa servir de alerta. Jogos ruins, eles trazem um aprendizado para o time. Hoje, a gente tem que aprender alguma coisa com aquilo que aconteceu. Por exemplo, hoje nós enfrentamos um time, sobretudo no segundo tempo, esteve muito recuado. Cresceu um pouquinho no final, mas a tônica do começo do primeiro tempo era um Fluminense muito recuado, com mais posse de bola com o Flamengo. Um time muito recuado, com mais posse de bola, os nossos volantes terão muito a bola no pé e os nossos zagueiros terão muito a bola no pé. Se os nossos volantes terão muito a bola no pé, a escolha do Everton Araújo se revelou errada. Se não de começo, se revelou uma escolha errada, mantê-lo até o final. Hoje, nós tivemos um volante que não conseguiu criar. Se fosse uma outra característica de jogo, um embate mais físico ali no meio de campo, a briga muito acirrada pela bola, um time que exigisse maior marcação, talvez o Everton Araújo fizesse sentido. E aí, à luz do que aconteceu no jogo, eu acho que ficou claro que o Everton Araújo foi uma escolha que acabou sendo errada, e a questão não é necessariamente a escolha do Everton Araújo para começar, mas eu acho que o Felipe Luiz não percebeu que ele precisava de mais um jogador para construir no meio-campo. Ou ele poderia trazer o Gerson, quer colocar o Pablo Lúcio, um garoto promissor que é volante, bota o Pablo Lúcio, quer botar o Alan foi entrar, eu acho que já era lá pelo minuto 85. Aí eu não sei o que essa criatura vai conseguir fazer em campo. Cebolinha ainda conseguiu quase fazer um milagre ali, entrar, jogar 5 minutos e meter um golaço de cabeça. Mas a verdade é que hoje, antes de falar especificamente do time, eu quero falar um pouquinho do Felipe Luiz. Eu senti o Felipe Luiz um pouco passivo hoje, um pouco omisso. Eu acho que ele teve a oportunidade de mexer naquilo que estava dando errado no time, e ele optou por voltar, tanto que logo que começa o segundo tempo, eu e o Arthur, a gente estava aqui com uma certa expectativa, voltou, ele volta com o mesmo time. Me surpreendeu ele voltar com o mesmo time, porque o primeiro tempo é muito ruim, falta futebol, e aí a gente imagina que o treinador vai, não, peraí, é responsabilidade minha, e aí eu vou lembrar um treinador, hoje já não está mais entre os tops, mas o Pofechô. O Pofechô,
quando o primeiro tempo está atrás, está uma situação ruim, e olha que naquela época nem podia trocar 5. Eu já vi ele trocar 3 jogadores. Assim, não, responsabilidade aqui é minha. Eu tenho que fazer alguma coisa para esse time jogar. Pode até dar errado. Sua substituição pode não surtir efeito, seu time pode voltar pior. Mas o treinador, em algum momento, ele precisa assumir a responsabilidade de mexer naquilo que está dando errado. Mas nem tudo foi culpa do Felipe Luiz. Tecnicamente, a gente viu jogadores, por exemplo, errando muitos passes que normalmente não erram. O Pulgar não estava bem. O Bruno Henrique, hoje, ele tem uma partida trágica. O Bruno Henrique, ele faz uma partida fantástica contra o Botafogo. A gente sabe qual é a característica do Bruno Henrique, de ataque a espaço, mas o Bruno Henrique, ele precisa encontrar um pouco mais de regularidade. O Bruno Henrique não pode alternar uma partida fantástica como aquela do Botafogo e uma partida trágica em que ele não conseguiu fazer absolutamente nada como a partida de hoje. Precisamos encontrar um pouquinho mais de regularidade. Michael hoje foi um jogador indeciso. Ele foi hesitante. Ele não sabia quando ele partiria para cima para driblar, ele não sabia quando ele iria tocar. Michael, muitas vezes, não soube o que fazer com a bola. No ataque, para mim, o melhor foi o Plata. E aí, a nossa surpresa, Arthur. Qual foi o primeiro atacante que saiu? Gonzalo Plata. E aí, pô, será que vai sair o Bruno Henrique? O Bruno Henrique não está muito bem. Será que vai sair o Michael? Será que vai sair o Gerson e o Luiz Araújo vai entrar? A gente só tinha certeza de que não era o Plata que ia sair. A gente só tinha essa certeza. Porque, pela lógica, se o Plata está bem, eu deixo o Plata por ali, posso trazer o Gerson para o meio de campo e botar o Luiz Araújo pela esquerda, ou posso tirar o próprio Gerson e botar o Luiz Araújo ali pela esquerda. Ele tinha o Cebolinha para jogar pela direita, o Juninho no lugar do Bruno Henrique. Eu acho que o Felipe Luiz acabou se precipitando na escolha dos jogadores que estavam mal. Respeitar um pouquinho mais o que está acontecendo no campo. Arthur, tem dia que é noite, cara. Tem dia que o bom jogador não tá jogando bem. Às vezes o cara é tecnicamente bom, mas tem aquele dia que é trágico, meu irmão, que o cara vai chutar com o tornozelo, a bola vai sair pela linha lateral. Esse dia existe. Quando esse dia existe, o técnico tem que ter sensibilidade. Eu falo, opa, não é o dia desse cara, não. É ele que sai. E faz parte. O jogador que tá mal, ele pode ser substituído. E aí pode ser o Gerson, pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Pulgar, pode ser qualquer jogador. E eu acho que hoje faltou um pouco isso. Hoje ficou nítido que o Flamengo não teve meio de campo. E aí, como o jogo de bola longa não deu certo, o Flamengo ficou sem saber o que fazer. O Mano Menezes propôs um tipo de jogo. O Fluminense muito aguerrido na marcação, com pouco talento em campo, mas muito aguerrido. O Mano propôs esse jogo e o Flamengo ficou sem saber como fazer uma contraproposta a esse jogo. Hoje, Arthur, eu tive a impressão, posso estar errado, que o Fluminense ditou muito mais do que aconteceu no jogo do que o Flamengo. Como foi em outubro no Brasileiro. Entendeu? Mesmo quando o Fluminense não estava com a bola, me parecia que a sua maneira... É o que eu ia falar. Sem a bola, principalmente. Sem a bola, principalmente. O time do Mano é bom sem a bola. Na hora que o Fluminense pegava a bola, não acontecia nada, Rafa. Não acontecia nada. Agora, na hora que o Fluminense perdia a bola, o Fluminense não deixava o Flamengo fazer nada. Exatamente. E nessa briga pelo controle do jogo, o que aconteceria no jogo, o Fluminense conseguiu escolher. O Fluminense levou para onde era mais confortável. E aí foi um jogo feio, Arthur, foi um jogo truncado, foi um jogo de muita faltinha tática, um jogo ruim de ver. Uma arbitragem horrorosa e conivente com essas faltas idiotas. A arbitragem contribuiu com o jogo ruim, até levou um pouco o clima do jogo. Cara, vamos ser sinceros, esse é um jogo de turno de campeonato carioca. Isso não é para ser um jogo quente.